Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou conosco aqui tremendamente desde a abertura, que a irmã Vânia abriu, falando como Deus é poderoso, como a soberania dele é excelsa, como ele é magnífico, como ele é um Deus tremendo. E eu louvo a Deus, assim, porque Deus tem o mesmo sentimento desde a abertura, na ministração dos louvores, falando o que ele fez por nós. Somente a Ele a honra. Nós somos tão pequeninos diante da grandeza de Deus. E eu vou fazer, me valer da palavra, de uma palavra que a Alessandra falou na quarta-feira. E quando desde segunda-feira Deus falando no mesmo sentimento, né? E o pastor pregava na segunda, depois a Alessandra na quarta. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, não pregue minha pregação, brincando, né, lógico. Assim, e Deus falou no mesmo sentimento, e eu vou me valer aqui de uma pequena palavra que ela falou, falando de Davi, que Davi tinha a visão correta de quem era Deus. Ele tinha essa visão, enquanto aquele arraial todinho perdeu a visão de quem era Deus, Davi tinha certeza de quem ele servia. E ela falou exatamente isso, Davi tinha a visão correta de quem era Deus. E a pergunta é, será que alguém tem mudado a visão de quem é Deus? Será que as circunstâncias têm mudado a nossa visão de quem é Deus para nossas vidas? Será que esse mundo agora atual tem mudado a visão de quem é Deus para a nossa vida? Será que alguma situação, alguma enfermidade, alguma coisa tem mudado essa visão de quem é Deus para a nossa vida? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. E antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, eu quero mostrar um pequeno vídeo de uma serva de Deus, né? Tão pequena, mas já cheia do Espírito Santo. E ela fala tremendamente sobre esse mesmo assunto. Eu peço para a igreja, preste bastante atenção, para não dizer que só é facinho. Agora com a rodinha tudo é facinho. A igreja preste atenção para não pensar que só somos nós que exortamos, tá, irmãos? É criança correndo, barulho, gente conversando, celular tocando, roupa indecente, fofoca, inveja. Uma coisa você vai ter que concordar comigo. Se todo crente bebesse em casa a quantidade de água que ele bebe na igreja, ninguém teria problema de rins. O que a gente realmente precisa entender é que o culto é feito para Deus, não é para o homem. Hoje em dia, pastores, pregadores, grupos de louvor passam a semana inteira se esforçando ao máximo para fazer músicas que agradem o homem, para fazer pregações que agradem o homem. Os pregadores pensam, não, eu não posso falar sobre fornicação porque é um tema delicado, porque hoje nós sabemos que os jovens estão tendo um namoro totalmente pervertido e fora dos padrões de Deus. Não, eu não posso falar sobre adultério porque o irmãozinho está adulterando com a outra irmã, e se eu falar vai acabar criando uma situação difícil e eles podem até sair da igreja. Não, eu não posso falar sobre reverência na casa de Deus porque os filhos do diácono são as crianças que mais fazem bagunça dentro da igreja. Gente, isso é muito triste. O adultério está dentro da igreja, a fornicação está dentro da igreja, a indecência está dentro da igreja. Tem pessoas que não se situam que estão na casa de Deus, acham que é um clube porque entram lá de qualquer jeito, ficam falando alto, ficam no celular. O que está acontecendo? Será que é esse o povo que aguarda ansiosamente a volta de Cristo? Povo que diz que ama Cristo de todo o coração, que é o maior amor de sua vida, mas não passa nem 10 minutos com Ele? Povo que diz que o evangelho precisa ser pregado nos países orientais, mas nem os seus próprios amigos de trabalho e faculdade sabem que ele é cristão? Povo que diz que daria vida por Jesus, mas não dá nem 10% do dízimo. Gente que diz que sofreria todo e qualquer tipo de provação por amor a Cristo, mas não aguenta ficar 5 minutos de joelhos. Tem crente dizendo que ama Cristo, mas se o culto termina 11h30 e já são 11h35, ele já começa a se coçar no banco, já fica todo incomodado. Tem crente que diz que não vai pra igreja porque tá chovendo. Tem gente que deixa de ir pra igreja porque o irmão não cumprimentou, porque aquele lá não me abraçou, porque aquele lá não me convidou para almoçar junto? Gente, são tudo desculpas. Quem é cristão de verdade vai até a cruz por Cristo.
Quem realmente ama Jesus, independente se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, se a igreja tem bancos estofados ou se tem que sentar no chão, ele vai continuar ali porque ele ama aquele que um dia morreu na cruz para o salvar. Tem muito cristão dando desculpa esfarrapada para Deus, como se ele acreditasse nas nossas mentiras e não conhecesse a intenção do coração. Cristão de verdade, se ele está em cima, se ele está embaixo, se ele venceu, se ele perdeu, se ele está bem, se ele está mal, ele adora. Porque cristão de verdade tem plena consciência de que o nosso lar não é aqui. O que nós temos que entender é que o inimigo ele está empenhado em fazer o possível e o impossível para tirar toda e qualquer pessoa de dentro da presença de Deus. Porque ele sabe que um cristão de joelhos coloca um exército do diabo no chão. Tudo é para Deus, o culto é para Deus, o louvor é para Deus, a nossa ida na igreja não é para receber, não é para sentar no banco e pensar, o que a igreja vai me oferecer hoje. Não, você está ali porque você é um adorador, você é um servo. Tem muito crente querendo ser servido, sendo que nem Cristo veio para essa terra para ser servido, mas ele serviu e deu a sua vida em resgate por muitos. Deus está chamando uma geração de cristãos que realmente coloquem no coração esse senso de urgência de que a gente precisa mudar. O número de cristãos cresce assustadoramente cada dia mais e parece que quanto mais cresce, mais nós nos acomodamos, mais nós tratamos as coisas com um descuido. Nós precisamos entender que igreja não é um clube, a gente não pode ir com qualquer roupa, falar qualquer coisa, se comportar de qualquer maneira e fazer as coisas de qualquer jeito para agradar o homem, para fazer legal, para fazer divertido, para poder compartilhar no Facebook. Não, o real motivo de tudo que nós fazemos dentro e fora da igreja é adorar a Deus. Tenha cuidado quando for ao templo. Pense bem antes de falar. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. O Senhor Deus está em seu santo templo. Diante de Deus, fique em silêncio toda a terra. A presença de Deus é sempre santa e tremenda, tanto na época de Moisés quanto nos dias de hoje. Deus continua sendo Deus. Nós devemos o adorar e respeitar pelo que Ele é, pelo que Ele foi, pelo que Ele há de ser, porque Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É a Ele que nós devemos a nossa vida, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas. E Ele veio, morreu para nos salvar, nos dá esperança e a sua presença se faz constante em nossa vida. Vamos valorizar essa bênção para nós. Amém. Preciso falar mais nada, né, irmãos? Peço a pastora Frank que ore nesse momento para nós iniciarmos. Senhor Deus, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Depois dos louvores, da ministração e desse vídeo, agora capacita-nos a ouvir-te com reverência, amor, atenção, e unge como já o fizeste a tua serva, a pastora Nayuf, para que ela transmita aquilo que está no seu coração, já devidamente colocado por Deus. É o que te pedimos, já te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente vê uma criança, uma pré-adolescente, né? Não sei quantos anos tem essa menina, mas a gente vê o primeiro amor no coração dela. A gente vê alguns que estamos assistindo até aqui podem falar assim: meu Deus, eu era assim. Nós não temos que olhar como nós éramos, mas sim, nós temos que ser assim. Será que esse nós, como adoradores, como ela ministrou ali, eu achei interessante, né? Em alguns lugares, algumas pessoas, se o crente, achei muito interessante esse comecinho quando ela falou, se o crente bebesse água na casa como ele bebe na igreja, não tinha problema nenhum nos rins, né? Porque não bebe o dia todo para beber na igreja. E ela foi discorrendo, falando de momentos, de coisas que a gente vê dentro das igrejas. Porque ela fala de igreja, ela não está falando de um templo, ela está falando de igreja, igreja de Deus. A gente vê situações aqui, a gente vê situações em outros lugares, como o templo, mas a igreja é uma só. E a gente vê isso dentro da igreja. A gente vê acontecendo isso dentro da igreja. O culto sendo, não sendo para Deus. Será que nós viemos cultuar a Deus realmente? Será que a nossa disposição de vir à casa de Deus é adorar a Deus, é louvar a Deus, é entoar cânticos ao Senhor, é fazer a vontade de Deus na nossa vida? Ali ela englobou desde o apóstolo até o menor dentro da igreja. Ali não saiu. Isso é para a nossa vida. Não interessa em que patamar nós estamos.
hierarquicamente falando entre aspas. O que interessa é que nós temos que ser adoradores, que adoram a Deus e Espírito em verdade. Quem é Deus para nós? Quem tem sido Deus para nós? Será que nós temos sido religiosos? Ou será que nós temos sido adoradores? Quem tem sido Deus para a nossa vida? Né? E existe um louvor tremendo que a gente já cantou aqui na quarta-feira. Muitos não ouviram porque muitos não vêm dia de quarta. Mas o louvor é tremendo, acho que alguém já ouviu por aí, que é Deus é Deus. Eu vou só mencionar algumas frases desse louvor e é tremendo. Ele fala, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Esse é o Deus que nós temos que servir. Ser a prioridade na nossa vida. Ser o primeiro na nossa vida em tudo e qualquer situação. Muitos de nós temos esquecido de quem é Deus para nós. Quem tem sido Deus na nossa vida. Muitas vezes nós murmuramos em pequenas coisas ou até em grandes coisas. E esquecemos de quem é Deus. E esquecemos de quem tem sido Deus. Que Ele é o mesmo de ontem e hoje será para todo sempre. Esquecemos de dar graças em qualquer situação. Porque em toda e qualquer situação da nossa vida, nós temos que aprender a dar graças. Porque como ele disse lá, se o senhor estiver doente, Ele é Deus. Se eu não tiver, continua sendo Deus. Ele tem que ser Deus em toda e qualquer situação. Porque Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe todas as coisas. Quem é o vaso para perguntar para o oleiro alguma coisa? Ah, por que tu me fizeste assim? Por que tem que ser assim? Ah, Senhor, não aceito, não quero isso. Não, Deus. Nós temos que aprender que Ele é Deus. Em toda e qualquer situação, Ele sempre será Deus. E uma palavra muito forte que está em Malaquias, nós possamos abrir. Malaquias 3, de 13 a 18, uma palavra muito forte. Né, eu botei a meninazinha ali exortando, né, para não pensar que só a gente que exorta. Né? A igreja no mundo inteiro é exortada porque Deus nos ama. Se Ele nos ama, Ele quer ver o nosso crescimento. Ele não quer ver ninguém perdido, ninguém caído. E se Ele nos exorta, como nós exortamos os nossos filhos quando vemos alguma coisa errada. Hoje em dia, né, ninguém exorta mais filho. Eu abri um parêntese aqui antes de ler. Aqui. O mundo atual, o mundo de hoje, está totalmente corrompido, irmãos. A gente não pode seguir o mundo de hoje. A gente tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se a gente seguir o mundo de hoje em dia, os filhos fazem o que querem. Eu até comentava ali atrás com a Feda hoje, meu Deus, não se fazem mais filhos como antigamente, né? Brincando ali com ela. Mas é verdade. Por quê? Porque os próprios pais estão corrompidos. Às vezes, irmãos, na maioria das vezes, alguma coisa pode não estar acontecendo hoje, agora, com os nossos filhos. Mas pela nossa falta de visão do reino de Deus, muitas vezes, lá na frente, a gente vai pagar o preço. Hoje nós estamos criando os filhos desobedientes, desafeiçoados, nós estamos criando os filhos irreverentes. Por quê? Porque a gente está vivendo numa sociedade em que quem domina uma casa são os filhos, não são os pais. Os filhos fazem o que querem, eles determinam o horário da nossa vida. Os filhos estão fazendo o que eles querem nas casas, nas famílias. Claro que quem é adorador, estou falando, abrindo um parêntese aqui, para quem é adorador, segue a palavra e seus filhos estão debaixo da palavra do Senhor. Mas a gente não vê, e muitas vezes, como ela falou, dentro das igrejas, isso acontece. A irreverência, os filhos, nós estamos criando filhos para o mundo, não
criando filhos para passarem por esse mundo como adoradores. Os filhos estão dominando os lares. Nós não somos... Existe uma geração bem antiga onde a educação era primordial. Não é educação do colégio, não. É educação em casa, porque quem educa são os pais. Né? Quem educa são os pais. E muitos de nós não estamos educando os nossos filhos como se deve. Estamos criando filhos irreverentes dentro da casa de Deus. Né? Antigamente, num tempo atrás, a gente via a sede dos pais, quando tinham seus filhos, a sede de trazer seus filhos para a casa do Senhor. De trazer seus filhos para o templo, para já começarem a adorar, porque já adoravam desde a barriga. Né? A gente vê, né, eu chego na barriga da tia ali, começa a falar com a... Como é o nome dela? Letícia. Começa, olha, tu vai chorar por mim. Como as crianças ficam brincando com ela, que as crianças... Quando não quero ir, eu quero a pastora. Eu fico brincando com ela, tem que chorar, senão não tem graça. Eu fico brincando. Mas a gente criava os filhos, as crianças já dançavam dentro da barriga, e os pais tinham desejo de trazer logo seus filhos, de trazer para o templo, de apresentar. Né? E o mundo hoje, se a gente fosse ligar pelas coisas desse mundo, né, pelas bitolação, né, eu não desmereço médicos nem nada não, mas, meu irmão, se a gente for seguir como é para seguir, a gente não sai mais nem de casa, mano. Porque nem a gente, que dirá visitar pessoas que estão doentes, a gente não sai mais nada. Então os pais estão tão bitolados com saúde, leva para tudo quanto é canto, irmãos. Tem gente que é assim, não conheço, estou dizendo que eu conheço aqui dentro da igreja não, mas eu já vi pessoas assim, leva para tudo quanto é canto. Leva para o shopping, leva para aniversário, leva... para o pediatra é o lugar onde mais tem a doença, tá, irmãos? Só para você saber. Você só leva o seu filho se estiver doente, né? Então, quando você leva seu bebezinho lá para o pediatra, tem um monte de criança doente. Leva para tudo quanto é canto. Mas não vou levar para a igreja não, porque pode pegar uma doença. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de cura. Quando uma mãe perdeu um filho em um certo lugar, faz um tempo que deram esse testemunho, ela correu com a filha morta para dentro da igreja. E foi dentro da igreja que ela ressuscitou. Às vezes a gente só quer Deus quando a gente precisa. A gente tem que querer Deus em toda e qualquer situação. A gente tem que amar Deus em toda e qualquer situação. Eu não tenho que buscar Deus só quando eu estou precisando. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a diferença. Porque nós estamos nos esquecendo de quem é Deus para as nossas vidas. Nós não esperemos uma enfermidade, nós não esperemos uma morte, nós não esperemos uma desgraça na nossa vida para reconhecermos quem é Deus, mas que nós amemos a Deus em toda e qualquer situação. Amém? Fechando parênteses agora. Vamos ler lá, Malaquias 3, de 13 a 18 eu vou ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um jovem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa palavra é muito tremenda, muito dura para as nossas vidas. É tocante falar assim, Senhor, em que nós temos te ferido, Senhor? Em que nós temos falado contra ti? O Senhor fala, quando nós, com as nossas atitudes, irmãos. Porque uma coisa é estar aqui levantando as mãos e dizendo, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, hoje e para sempre. Hoje e para sempre. A gente está cantando louvores.
para sempre exaltado és, para sempre te adorarei. Senhor, não sei viver sem ti, eu escolho Deus. E assim está cantando louvores, levantando as mãos. Mas as nossas atitudes gritam mais do que as nossas palavras. O Senhor fala, a gente fala, mas Senhor, em quê? Em que as minhas palavras têm sido duras? O que eu tenho feito de tão duro? Ele falou assim, quando nós dizemos com as nossas atitudes, inútil é servir a Deus. A Deus. Tem que ser assim, Pai, porque, sabe, tu entende. Como a garotinha falou ali no vídeo, ela falou assim, como se Deus não soubesse das nossas mentiras. Porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe, Ele conhece as nossas murmurações, as nossas desculpas para Deus, entre aspas, dizendo, Senhor, porque é assim, porque tem, tu sabes, Deus entende, Deus entende. Aí Deus olha para nós e fala assim, então você vai entender quando eu buscar a minha igreja e você não subir. Porque nós temos que entender que Deus não vai contra a sua palavra, jamais. Porque Ele continua sendo Deus. Ele é Deus de ontem, de hoje, será para todo o sempre. E nós muitas vezes dizemos, Senhor, inútil te servir, porque eu tenho que fazer isso, porque é assim, Senhor. Então Ele fala aqui, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita, Deus, eu ir ou fazer isso, ou deixar de fazer isso, porque eu tenho a minha prioridade, tu entende? Deus olha para nós e Ele vê o íntimo do nosso coração. E Ele sabe realmente quando é e quando não é. Ele sabe todas as coisas. Nós não podemos enganar até nós mesmos, irmãos. Mentir para nós mesmos. Mas para Deus, ninguém. Jamais. Porque Deus perscruta corações, mentes. E Ele fala, e nós veremos a diferença. Muitas vezes, irmão, mas aí a gente vê pessoas fazendo isso. Irmãos, traga a memória que te dá esperança. Olha os grandes feitos de Deus. O ser humano tem a tendência a ter memória fraca. A esquecer dos feitos de Deus. Dos feitos de Deus. Muitas pessoas se tornam religiosas. Religioso não entra, irmão, no céu. Placa de igreja, fogo vivo, Assembleia, Batista. Não entra. Entra adorador. Entra quem serve o Senhor. Como Davi lá, como a Alessandra falou, ele tinha a visão correta de quem era Deus. Não se deixou influenciar por aquele arraial inteiro. Milhares de pessoas estavam ali, os seus irmãos estavam ali. E todo mundo falando contra Deus. Contra, não tem condições de ganhar aquele gigante. Não tem condições, todo mundo ali. Ele não perdeu a visão de quem era Deus para a vida dele. Mas muitas vezes nós, por causa das circunstâncias, por causa de uma doença, porque alguém se desviou, porque alguma situação aconteceu, porque eu perdi alguma coisa, porque eu queria alguma coisa e não ganhei, porque alguma coisa aconteceu. A gente esquece de quem é Deus para a nossa vida. A gente só vai saber quem é Deus realmente, irmão. Não é na alegria só, não. Muitas pessoas esquecem de Deus na alegria também. Mas, quando algo vem de encontro ao nosso eu e à nossa necessidade, aí a gente sabe quem é prioridade na nossa vida. Aí a gente sabe quem é Deus para a nossa vida. É quando a gente sempre coloca Ele em primeiro lugar. Aí a gente sabe quem realmente é Deus para nós. É no meio da doença, é no meio da perda, é no meio da alegria, é no meio do regozijo, é quando eu tenho muito dinheiro, é quando eu tenho pouco dinheiro, é quando algo que eu queria tanto eu consegui, ou quando algo que eu almejei tanto, Deus falou, não vou te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos exemplo melhor do que Jó, que soube louvar a Deus em toda e qualquer situação, não esquecendo da grandeza dele. Nós não podemos ser religiosos. Muitos não conhecem o Deus que servem, que invocam. Muitos de nós, em muitas situações, nós esquecemos de quem é Deus. Ele tem sido um Deus desconhecido. Apesar de tão revelado, tem sido um Deus desconhecido para nós. Muitos têm a informação, mas não têm o conhecimento de quem é Deus. Eu vinha muito tremendo um homem falando sobre informação e conhecimento. Né? Informação é bem diferente de conhecimento. Informação nós temos muita.
Se você liga a internet, se você liga a televisão, há enxurradas de informações para as nossas vidas. Milhares e milhares diariamente de informações para a nossa vida. Mas nem todos têm o conhecimento. Conhecimento é aquilo que você faz com uma informação. Por exemplo, com relação ao mundo, com relação ao governador, todo mundo espera um governador mundial. Com a situação que está acontecendo, Barack Obama, com essas coisas. Muitas pessoas têm essa informação, mas sim, se ele assumir, qual é o conhecimento que eu tenho disso? O que vai acontecer? Será que eu sei realmente o que vai acontecer? Então, muitas pessoas têm a informação de quem é Deus. Conhecem Deus, falam de Deus, mas não têm conhecimento de Deus. Porque quem tem conhecimento de Deus sabe quem Ele é. Sabe do que Ele é capaz, do que Ele vai fazer. Que nós tenhamos esse conhecimento de Deus. Não sejamos somente de ouvir, mas sim de saber quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Se nós formos ler lá, depois você lê em casa, Atos 17, de 22 a 28, quando Paulo chegou lá no Areópago, falei direito? É isso aí. Chegou lá, e todos ali tinham vários altares, mas existia um altar lá, que era o Deus desconhecido. As pessoas não tinham o conhecimento de quem era aquele Deus. Adoravam todos, mas ali tinha um altar ao Deus desconhecido. Falaram assim, olha, esse Deus aqui que vocês desconhecem, não têm o conhecimento de quem Ele é o Criador dos céus e da terra. Fez todas as coisas, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu quero trazer ao conhecimento de vocês. Muito lindo. Muitas vezes está ali, está entre nós aquele altar, mas nós adoramos mais nosso emprego, nosso carro, a nossa casa, a nossa família, e não estamos adorando. Ele é um Deus desconhecido para mim, apesar de eu saber quem Ele é, porque eu tenho uma informação de que Ele é Deus, mas eu não tenho o conhecimento de quem Ele é, de quem verdadeiramente Ele é. Então, que Ele não seja um Deus desconhecido para nós, mas que nós tenhamos o conhecimento de quem Ele é. Porque, irmão, por natureza, nós somos egocêntricos. Por natureza, a palavra de Deus fala que a nossa natureza ela é animal, terrena e demoníaca. Por isso, nós temos que morrer para nós mesmos, deixarmos Deus fluir em nossos corações. O homem egocêntrico ele tem uma visão limitada, mesquinha, uma visão única. E exclusivamente do seu próprio benefício, do seu próprio bem-estar. Nós temos, como seres humanos, nós muitas vezes nos julgamos autossuficientes. Não, porque se eu fizer, a gente é tão... A gente acha que se a gente não fizer, nada dá certo. Porque eu tenho, porque eu faço, porque... E a gente tem esse... Se a gente não tiver o Espírito Santo reinando na nossa vida, o eu vai reinar. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. Se nós não nos apercebermos do que Deus tem para a nossa vida, do que Deus... Ele fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus sabe lá na frente, irmãos. Por isso que a gente tem que aprender a dar graças em tudo na nossa vida. Agradecer. Eu tenho? Louvado seja o teu nome. Eu não tenho? Louvado seja o teu nome. Parece tão difícil, mas na realidade não é. Às vezes a gente aprende quando a gente relaxa, quando a gente confia. Quando a gente confia realmente em Deus, aí tudo muda na nossa vida. Porque nós temos impregnado em nós a idolatria. Você vê isso aí desde lá de Gênesis. Como o homem, quando ele perde o foco de Deus, ele passa a idolatria. A idolatria não é você se ajoelhar diante de uma imagem somente. É também, mas não é isso. Principalmente para quem quem já foi, ou que se desvia dos caminhos do Senhor, às vezes está dentro da igreja, está de joelho, espiritualmente falando, diante de algo, de alguém, de alguma coisa. É idolatria. Quando nós colocamos alguém, algo, alguma coisa acima de Deus, isso se chama idolatria.
Isso se chama idolatria. E nós temos essa predisposição. Uma coisa que é tremenda, eu ouvi uma frase, eu não sei quem foi que fez essa frase, mas achei tremenda. Ela diz assim: Deus se torna tudo o que você precisa quando você descobre que Ele é tudo o que você tem. Se Ele é tudo o que você tem, a gente descobre que Ele é tudo o que nós precisamos. Às vezes Deus precisa tirar o nosso chão para a gente entender que Ele é Deus. Mas Ele faz isso de maldade? Não, Ele faz isso porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos ver no céu. Mas a escolha é minha. A escolha é sua. Muitos conhecem Deus só de ouvir falar. Deus quer intimidade. Todo mundo já ouviu falar de Deus, como eu falei, informação. Todo mundo já ouviu falar de Deus. De tanto ouvir, pensam que o conhecem. Mas não conhecem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Nós temos que temer o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Muitos sabem que Deus existe, mas nunca se interessou realmente em se aproximar dele. Saber o que ele pensa. Deus, o que tu pensas? Ele fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vossa... Senhor, o que tu pensas de mim? O que... É intimidade, é buscar Deus. É estar na presença de Deus. Como a irmãzinha ali falava, as pessoas não conseguem ficar nem no culto. Muitas vezes se incomodam. Tem gente que chega tarde realmente porque vem do trabalho, tem essa dificuldade. Às vezes muitos saem mais cedo porque vão pegar um ônibus, vão... Amém. Não estou julgando, Deus conhece o coração de cada um. Deus não me constitui o juiz da vida de ninguém. Tá, irmãos? Não estou aqui para julgar situações, não. Eu estou falando que Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece. Mas nós temos que buscar, lutar. Lutar contra o nosso eu, contra o nosso egoísmo, egocentrismo. Nós temos que lutar contra a nossa natureza humana, irmãos. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Isso quer dizer o quê? Que se eu me acomodar, eu vou me desviar. Se eu me acomodar, irmãos, não tem bom. Eu vou me desviar. Isso vale para mim. Isso vale para qualquer um. Posso ser... fundador de igreja, posso ser apóstolo, eu posso ser quem for, irmão, se eu não vigiar. A gente tem visto pastores que eram tremendos na presença, falando terríveis, abobrinhas, coisas que são, meu Deus, acorda, povo. Você está conduzindo um povo e está pregando besteira, desviando muitos da presença do Senhor, tirando muitos da casa de Deus. O Senhor fala, é melhor você atar uma pedra de moinho e se jogar, irmão, vai para o inferno, se suicide. É melhor você ir para o inferno do que você fazer isso aí. Olha, nós temos que estar vigilantes, irmãos. Deus não nos constitui o juiz de ninguém. Mas o Senhor fala que nós temos que abrir os nossos olhos. Senão nós vamos ser levados nesses últimos dias. Nestes últimos dias, se a gente não acordar. Ah, mas a igreja fala de arrebatamento há tanto tempo. Mano, muito tempo mesmo. Desde a época que Jesus nasceu, que se fala de arrebatamento. Mas a pergunta é, era a geração dele? O Senhor já nos deu o sinal. E mesmo que não desse, irmãos, nós temos que adorar a Deus. Misericórdia. Não ficar longe da presença do Senhor jamais. Misericórdia. A gente tem que estar vigilante. Ah, mas desde que fala de arrebatamento, todo ano fala arrebatamento, arrebatamento. O Senhor vem como ladrão. Como era na época de Noé. Casava, andava sem casamento. Noé falava, olha, vai ter que... Meu Deus do céu, 100 e poucos anos fazendo uma arca. Vai ter. Sabe porque 100 anos falando a mesma coisa. Não, meu Deus, Noé, fecha essa matraca. Tá chato já. Tu falar que vai cair chuva do céu para inundar a terra. Meu irmão, para, não aguento mais. Arrebatamento, arrebatamento. Meu irmão, quando eles menos esperavam, fechou-se a porta da arca. Não espere fechar a porta. Nós temos que estar atentos, candeia acesa. Óleo na candeia. E como é que eu compro óleo, irmão? Através da palavra.
através das pregações. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós temos que buscar. Nós não temos que nos acomodar com esse mundo, olhar para as coisas desse mundo e ficar fincado nesse mundo. Irmão, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Crie seu filho para passar por esse mundo, não para ficar nesse mundo. Andemos lado a lado para passarmos por esse mundo, não para ficarmos nesse mundo. Crente não tem raiz aqui, irmãos. Porque nós somos peregrinos. Nós somos passageiros daqui. É rápido. Já, já. Quer pelo arrebatamento, quer pela minha morte. Muitas pessoas falam assim, só arrebatamento. Meu irmão, acorda. Primeiro amor. Olha, Jesus pode vir e arrebatar. Mas pode acontecer alguma coisa comigo. Uma doença. Pode acontecer um acidente. Não sei. Mas eu quero ter a minha alma diante do Senhor. Meu espírito eu entregar ao Senhor. O Senhor entende qualquer situação. Eu quero ser tua, eu quero ser teu. Que nós possamos ter isso em nossos corações. Nós não tenhamos só o conhecimento a respeito de Deus, mas que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Busquemos essa intimidade. Vou falar um texto, você anota, né, para a gente acelerar. Jeremias 9, de 23 a 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Se glorie em entender e me conhecer. Olha que coisa maravilhosa. Será que nós entendemos e conhecemos o Senhor? Entender. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Nós podemos. Pela palavra. Pela busca. Pelo se aprofundar, pelos mistérios que Deus tem revelado a nós, nós passamos a entender e conhecer. Mesmo muitas vezes não compreendendo, entre aspas, mas nós entendemos que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Que Ele é perfeito em todos os seus caminhos, que tudo acontece à permissão dEle, que tudo, Senhor, seja qualquer, muitas vezes não entendendo. Ou você acha que, por exemplo, aquela cantora Eichla, quando perdeu o seu filho, a gente vê ela glorificando o nome do Senhor. Em toda e qualquer situação. Irmão, é difícil dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, meu filho morreu. Você que é pai e mãe, a gente entrega nosso filho aqui no altar, não é verdade? Não é? É muito fácil subir aqui e dizer, Senhor, sim, vou criar meus filhos nos teus caminhos. Aí acontece alguma coisa, como aconteceu com ela. Se ela fosse murmurar, como ela mesma falou, Deus queria trabalhar em mim, meu filho está na glória. É muito difícil, mas quem é pai, quem é mãe, quem não tem filho, não dá para entender isso. Mas quem é pai e mãe, se algo acontece com os meus irmãos, a gente fala assim, Senhor, acontece assim, faz comigo, mas não permita que aconteça com o filho meu. Mas aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos prontos para isso? Realmente? Será que Deus vai ser Deus na sua vida se isso acontecer? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Será que Ele é mesmo o meu Deus? Será que nessa hora de uma angústia, de uma perda, de uma doença, Ele é Deus para mim ainda? Que nós façamos uma reflexão para a nossa vida. Em entender e me conhecer. Nisso eu me agrado, diz o Senhor. Que nós possamos entender e conhecer o Senhor. Não basta ouvir falar de Deus, é preciso conhecê-lo intimamente. Jó falou em 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As lutas, os sofrimentos nos levam a um relacionamento, irmãos, mais profundo com Deus. Foi o que aconteceu com Jó. Mas Deus não deixou ele só ali. Deus fez muito mais pela vida dele. Deus não para aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que
Que nós possamos entender isso na nossa vida. 1 Coríntios 8:3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Conhecer a Deus implica em amá-lo. Amar é incondicional, irmão. Se você ama seu filho só se ele faz coisa boa, não ama. Eu amo o meu. Está desviado, eu amo. Não concordo com o desvio, mas eu amo. Vou deixar de amar meu filho? Jamais. Deus nos ama, nós ainda sendo pecadores, irmão. Mas a gente tem que entender que Deus tem um meio. Que quem faz esse meio não sou eu. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu confio em Ti. E para entender isso, irmão, muitas vezes a gente leva lampada. Deus permite. Para Deus trabalhar muitas vezes na nossa vida. E mudar o nosso entendimento de muitas coisas para com Deus. Assim Deus trabalhou no meu coração. Está nas mãos de Deus. Quer para a vida, quer para a morte. Está nas mãos de Deus. Eu já entendi isso. E como é bom servir a Deus. Porque Deus dá uma paz que é indizível. Não tem palavras na terra para explicar. As pessoas podem até falar. Irmão, eu confio em Deus. Se eu não confiasse, o que eu estaria fazendo aqui em cima? Pregando. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu sei que Deus tem um fim maravilhoso. E eu não vou questionar Deus. Porque enquanto eu luto com as minhas forças, Deus não trabalha. Mas quando eu confio em Deus, Deus fala, agora a luta é minha. Calma teu coração. Calma. Isso vale em toda e qualquer situação da nossa vida. Confiar em Deus. Se alguém me ama, esse é conhecido por Ele. Então eu amo. Então Ele me conhece. Ele sabe. Ele conhece cada um de nós. Ele fala em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que coisa linda. Você ama Deus? Guarde os seus mandamentos. Viva os seus mandamentos. Guardar não é no sentido de pegar, vou guardar aqui, esconder aqui. Não, guardar é porque eu vou... Ah, isso aqui, a palavra diz isso. Porque guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando algo vem de contra, opa, a palavra diz isso aqui, meu irmão. Está aqui guardadinho, ó. Isso é conhecimento. Conhecimento está guardado. Quando você aprende a andar de bicicleta, você pode passar 30 anos sem andar. Você pode não ter a prática, mas você tem o conhecimento de andar. Porque aquilo ficou guardado. É conhecimento. Né? Eu sei fazer. Eu não tenho uma prática mais, mas você vai pegar... porque você fala, ninguém nunca esquece de andar, né? É verdade, porque você aprendeu realmente. É conhecimento, não é uma informação. Passou, esqueci. Não sei mais sobre aquilo. Não, ficou guardado. Guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus implica em obedecê-lo. Oséias 4:6, uma palavra conhecidíssima da igreja. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. A falta de conhecimento de Deus traz destruição. Como é que eu tenho conhecimento, irmão? Buscando. Me aprofundando. Como é que eu me aprofundo? Sentado na frente da televisão à noite? Não. Buscando, ouvindo, querendo mais de Deus. Aí eu tenho conhecimento de quem é Deus. Ele falou assim, porque tu me rejeitou. Rejeitar é como, eu posso, digamos, eu posso estar na casa de Deus, eu posso ouvir a palavra de Deus, eu posso estudar a palavra de Deus, eu posso ter esse momento com Deus. Não tenho porque eu não quero. Rejeitei. Inútil é te servir, Senhor. Lembra da palavra do começo? Inútil é te servir. Então nós temos que buscar esse conhecimento. João 5:39 diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O principal meio de conhecermos a Deus é pela sua palavra. Examinai. Não é ler. Não. Esqueci já. Examina. Te aprofunda num versículo ali. Isso aqui, olha, Deus fala isso aqui, conecta com aquilo ali, que fala isso aqui. Puxa, Deus está falando comigo. Aí vem, eu já vi pessoas aqui dentro da igreja chegarem, aí quando o pastor vem pregar aqui, a pessoa fala, meu Deus, eu estava falando sobre isso. É tão lindo quando eu vejo isso.
Né? A pessoa estava comentando isso hoje, falando assim, é maravilhoso, porque a pessoa está buscando e se completa com aquilo que está sendo falado aqui, e há uma conexão, e a pessoa tem sede de Deus, de conhecimento, de buscar o Senhor. E nós tenhamos isso na nossa vida. Conhecer a Deus nos leva a desfrutarmos de das suas bênçãos e de suas promessas. Fora isso, irmãos, nada. João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a ti. Nós possamos conhecer mais e mais de Deus. Salmo 91,14 diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome, eu o livrarei, eu pô-lo-ei a salvo, eu estarei com ele, porque ele me conhece. Não é só de ouvir, ele me conhece, ele sabe quais são os meus pensamentos, ele entende os meus meios e os meus fins, ele sabe. Nós temos que nos apegar ao Senhor com amor. E como nós lemos em Malaquias aqui no 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre quem conhece a Deus e o que não conhece será manifesto. Então nós temos que conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que nós conhecemos a verdade realmente? Será que nós estamos diante de Deus realmente? Nos liberta do pecado, nos liberta do mau pensamento, nos liberta da murmuração, de falar mal, nos liberta da fofoca, nos liberta de julgar o irmão, nos liberta de não perdoar, nos liberta de não liberar perdão, nos liberta de tudo, irmãos. A verdade, a palavra de Deus nos liberta. 2 Pedro 2,20 diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se seu último estado pior do que o primeiro. O Senhor, através do seu conhecimento, nos permite escapar das corrupções desse mundo. Mas se eu volto, mesmo que sorrateiramente, irmãos, nosso estado fica pior. Por falta do conhecimento de Deus, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Nós possamos buscar mais e mais o Senhor, estarmos, como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a palavra assim que Deus colocou no meu coração, irmãos. Para que nós nos aprofundemos mais no Senhor. Não esqueçamos de quem é Deus para a nossa vida. Tiago 4,8 fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Hoje eu faço a vontade do Senhor, amanhã eu não faço. Agora eu quero, agora eu não quero. Não, porque tem que ser desse jeito. Não. Busquem conhecimento. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a nós. Busque a presença de Deus, busque a casa de Deus, lute contra o seu eu, contra a minha vontade humana, porque o Senhor está voltando, eu quero mais. Eu quero mais, porque Ele fala em Apocalipse 22:11, continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Quem tem se santificado aqui? Continue santificando, irmãos. Continue buscando. Continue se entregando. Porque você não pode perder o foco de Deus. Saber quem é Deus na sua vida. Não deixe o arraial influenciar aquilo que Deus colocou no seu coração. Não perca o foco de quem é Deus para você. Busque intensamente a presença de Deus. Não deixe as circunstâncias mudarem a visão de quem é Deus para você. Mas que você continue firme e forte. Pronto para a luta, pronto para a alegria, pronto para a tristeza. Quer seja qualquer situação, Paulo falou, aprendi a louvar ao Senhor. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos tem fortalecido, irmão. É o Senhor que tem enchido os nossos corações. Nós falamos a alegria do Senhor é a nossa força. Mas muitas vezes nós queremos a nossa alegria para sermos fortes.
Não é a minha alegria que me fortalece, irmão. É a alegria do Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque a alegria do Senhor é a minha força. É Ele que me faz andar, é Ele que me faz prosperar, é Ele que me dá saúde, é Ele que cuida da minha casa, é Ele que cuida dos meus filhos, é Ele que cuida do meu marido, é Ele que cuida da minha esposa, é Ele que cuida do meu trabalho, é Ele que cuida da minha faculdade, é Ele que cuida dos meus estudos, é Ele. Porque se eu morresse agora, irmão, de que valeria ter uma faculdade, de que valeria ter um emprego, de que valeria ter... Não adiantaria mais nada, morri. Meus planos morreram, meus sonhos morreram, porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu pergunto, quem é Deus para você? Olhe para dentro do seu coração, você mesmo, pergunte, Senhor, quem tu tens sido para a minha vida? Deus falou muito comigo. Quem tu tens sido para mim, Deus? Será que eu vou louvar o teu nome em toda situação? Será que eu vou louvar o teu nome numa perda? Será que eu vou louvar o teu nome quando eu ganhar muito? Ou eu vou me esquecer de ti porque agora eu tenho, agora eu posso fazer um monte de coisa e esqueço de quem tu és para mim? Será que se alguém morrer eu vou louvar o teu nome e dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, tu levou para a glória, tu sabe todas as coisas, eu engrandeço o teu nome. Quem é Deus para você? Quem tem sido Deus para você? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite.